Fala galera, João Iso do Footstats, hoje para falar do Atlético Mineiro que foi precocemente eliminado pelo Afogados na Copa do Brasil. Rafael Dudamel e sua comissão técnica, além do diretor e gerente de futebol, acabaram todos sendo demitidos e a gente vai analisar os motivos dessa queda. Mas antes da gente começar essa análise, a gente pede para que você sente o dedo no joinha, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe também o seu comentário. Tudo isso é muito importante pra gente. Bora começar? Bom, a gente sabe que o problema defensivo do Galo é flagrante, acontece há muitos e muitos tempos, tá estampado na cara de todo mundo, e então a gente decidiu comparar o esforço do Atlético Mineiro para chegar em uma finalização e o esforço dos rivais para chegar nessa mesma finalização. Começando pelos passes trocados por partida, né? O Atlético Mineiro troca 465 passes por partida, um número bem elevado, um dos maiores da Série A. É normal que esse número aumente, e de fato aumentou, né? Porque o Galo de 2019 no Campeonato Brasileiro trocava menos do que 400 passes, então esse número acaba aumentando mesmo por ter estadual na conta, né? Os times acabam se fechando e aí o número de passes tende a aumentar. A gente sabe que o Atlético Mineiro tem a questão do Galo doido, né? Essa coisa que marcou uma época em 2012 até 2015, quando a equipe ganhou Libertadores, Copa do Brasil, Recopa, enfim. Mas o número de finalizações por partida do Galo não é lá muita coisa. 14,4 por partida é um número bem na média, né, das equipes que integram a Série A do Brasileirão neste início de temporada. Não conseguiu finalizar tanto e estava precisando de 32 passes para chegar a uma finalização. Não é um número necessariamente ruim ou bom, né, porque depende muito da característica de cada time. Tem time que precisa de 50 passes para chegar a uma finalização, tem time que precisa de 20. É mais uma questão de modo de jogo, como que o Galo estava conseguindo chegar nessas finalizações. Mas o problema realmente mora na questão defensiva. Os adversários estavam trocando 160 passes contra o Atlético Mineiro, então um número quase 3 vezes menor. Sempre que o Galo jogou em 2020 teve mais posse do que os seus rivais. Esse número realmente é bem baixo, uma das menores trocas de passes sofridas neste início de 2020. E na questão das finalizações sofridas, o Galo estava sofrendo 9,6 chutes por partida. Mas acompanha o raciocínio. Se os adversários trocavam só 160 passes por partida e ainda finalizavam quase 10 vezes, a gente chega na verticalidade que o Atlético Mineiro estava sofrendo. Os adversários estavam precisando de apenas 16 passes para chegar a uma finalização. Ao contrário do que a gente falou da verticalidade, na questão que o time, como ele cria, né, as suas jogadas, esse número de 16, esse sim, é bem ruim, mostra que os adversários estavam chegando com muita facilidade, não precisavam trocar muitos passes, que eles daqui a pouco já estavam chegando na cara do gol, e o Atlético Mineiro não tinha muito o que fazer, acabava sofrendo os gols, e isso foi fundamental para que o time fosse eliminado frente à União Santa Fé na Copa Sul-Americana, e mais recentemente, como a gente falou no início do vídeo, pro Afogados na segunda fase da Copa do Brasil. Então, se a gente comparar esse índice de finalizações para fazer um gol e finalizações para sofrer um gol, a conta não fecha, a conta não bate pro Atlético Mineiro. Quando uma equipe tem muita posse e se propõe a jogar no campo de adversário, trocando muito passe, tentando finalizar e agredir muito os seus rivais, tem que também tomar cuidado na questão das transições defensivas e se preocupar muito com os desarmes para recuperar rapidamente a bola. Coisa que não aconteceu no Atlético Mineiro, e aí o Atlético só desarmava 12,4 vezes em média. É o menor número do Brasil, realmente estava muito falha essa recomposição, a questão dos combates não estava indo muito bem. E isso se explica diretamente ao fato de que o Atlético Mineiro não tem nenhum jogador em seu elenco com uma média maior do que 2 desarmes por partida, que é um número que pode parecer baixo, mas se você consegue ter mais do que um, né, na verdade, vários jogadores que consigam combater e desarmar recuperando rapidamente a posse, é muito fundamental para que modelos de jogo funcionem bem. E o Atlético Mineiro realmente, por característica do elenco, né, alguns jogadores individualmente não tinham tanto essa característica, não estava refletindo muito no coletivo e aí, enfim, dá esse número de 12,4 por partida. A gente pega os 4 jogadores que mais desarmaram no Atlético Mineiro em 2020, começando por ele, José Wellison, que desarmou 15 vezes, com uma média de 1,8 por partida. Ele que é muito contestado na equipe, mas jogou grande parte das partidas, né? 8 partidas realizadas das 10 que o Galo disputou nesse ano. Seguido vem o Gabriel, que é titular absoluto da equipe, com 13 desarmes, 1,6 de média para ele. Seguindo para Alan, com 12 desarmes, o Alan que veio do Fluminense, uma contratação muito cara, a mais cara do Atlético Mineiro lá no mercado, 1,5 de desarmes em média. E em quarto lugar vem o Johan, ele mesmo, né, com 10 desarmes, 1 desarme por partida, um meio-campista que estava ajudando bastante na recomposição, cara que atua mais nos lados. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque o excesso de vontade às vezes leva para um cartão amarelo ou até mesmo um cartão vermelho, como foi na partida contra o Afogados, que ele foi expulso praticamente ali no último minuto por dar um carrinho.
E resumindo isso tudo, o Galo é o único time do Brasil que não tem nenhum jogador com pelo menos 2 desarmes por partida. Então o Atlético Mineiro tá fugindo bastante dessa régua do futebol brasileiro e isso acaba impactando diretamente nos goleiros, que ficam com pouca marcação ali do sistema defensivo para conseguir fazer alguma intervenção, um bloqueio, um desarme ou até mesmo uma interceptação. E o próprio Michel, que jogou 9 das 10 partidas, está substituindo o Vitor, que é um ídolo, e também o Cleiton, que foi pro Red Bull Bragantino. Ele fez 4 defesas difíceis em 9 partidas. Realmente tá ficando difícil para ele, porque tem que fazer algum milagre, né? Tentando impedir algum chute do adversário, que chega com muita liberdade para criar suas chances. A gente falou bastante do campo, mas é muito importante a gente citar da questão extra-campo, né? A ciranda de técnicos que tem ocorrido no Atlético Mineiro nos últimos anos, principalmente de 2015 até então, realmente é um negócio que tem que ser destacado, não pode passar despercebido. A gente fez um recorte aqui dos últimos técnicos que passaram no Atlético desde 2015 e vocês conseguem ver que foram 10, sendo que o Levir Coupe, ele mesmo que está aqui, teve uma passagem de 2014 até 2015, que ele ficou 19 meses, 1 ano e 7 meses, mas desde então nenhum técnico conseguiu passar ileso de 8 meses, que é o caso do Thiago Largue, que ficou 8 meses em 2018, mas ninguém conseguiu passar de 6 meses, tirando o próprio Largue. Começando com o Diego Aguirre, que ficou 5 meses, 56% de aproveitamento, Marcelo Oliveira, que ficou 6 meses, 54% de aproveitamento, indo para o Roger Machado, que conseguiu ser campeão mineiro, foi muito bem na fase de grupos da Libertadores, foi demitido com um dos melhores aproveitamentos dessa conta que a gente mostra aqui, 60% de aproveitamento, chegando no Rogério Micali, que chegou ali num período que ficou muito pouco tempo, né, apenas 2 meses, um aproveitamento baixíssimo, 36%, né? Teve a questão de que foi eliminado nas fases finais de Copa do Brasil e Libertadores também. E aí passando por Oswaldo de Oliveira, mais um que teve um aproveitamento superior de 50%, ficou apenas 5 meses. A gente falou do Largue também, né? 8 meses, 53% de aproveitamento. E aí indo aqui para o Levir Coupe, que já passou 500 vezes pelo Atlético Mineiro, ele que depois já anunciou a aposentadoria após esse trabalho no Atlético Mineiro, com incríveis 63% de aproveitamento. Sim, o Levir foi muito bem, mas acabou sendo marcado pela eliminação na fase de grupos da Libertadores de 2019 e vejam só, já passaram 3 técnicos desde então em menos de 1 ano. Isso é muito importante dizer, essa troca incessante acontecendo num espaço muito curto, com 3 técnicos mudando de maneira diferente, né? Rodrigo Santana, que era um interino e acabou sendo efetivado, ficou 6 meses no total, somando todo o tempo, 49% de aproveitamento. Wagner Mancini, que foi praticamente escolhido para terminar 2019, apenas 2 meses, um aproveitamento bem baixo, um dos piores nessa lista que a gente monta para vocês. E o Rafael Dudamel, que ficou apenas 2 meses, mas se você for pegar exatamente o tempo que ele chega e começa a comandar os treinos no Galo, isso não chegou nem em 1 mês e meio. Realmente é um tempo muito curto para um técnico que nunca tinha comandado uma equipe de fora do país, tinha comandado e tinha tido sucesso em seleções de base na Venezuela e na principal, mas enfim, 53% de aproveitamento, ficou marcado, lógico, né, pelas eliminações que eu citei. Agora o Atlético só tem mais 2 competições para disputar em 2020, o Mineiro e também o Campeonato Brasileiro. Um cara que tinha tido sucesso nas seleções de base e também na principal da Venezuela, uma mudança de cultura muito brusca, realmente não conseguiu implementar seu estilo de jogo, mas quem pudera também, né? Apenas 10 jogos, muito pouco tempo para conseguir realmente implementar a sua metodologia de trabalho, o Rafael Dudamel. E o Atlético Mineiro agora parece que quer um técnico mais experiente, teve seu nome ligado ao São Paulo no começo do ano, teve conversas realmente diretas com o treinador argentino, ele acabou não indo para o Atlético Mineiro, acabou vindo do Dudamel, e também teve o nome ligado ao Carille, mas ele acabou de assumir o Al-Ittihad, apenas 2 jogos pelo clube, muito improvável que essa negociação aconteça, mas de fato que o Galo está querendo um perfil mais experiente aí para comandar a sua equipe, teve vários interinos aí, outros medalhões experientes, né, como o Levir, o Oswaldo de Oliveira, tem que ver o que a diretoria realmente vai querer para o comando do seu clube em 2020, né, e para ver se vai conseguir manter uma sequência de trabalho para a posteridade. Mas é isso, essa foi a nossa análise do problema defensivo crônico do Atlético Mineiro, que acompanha o clube há muitos anos, pelo menos 5 anos, desde que o time foi vice-campeão do Brasileirão lá naquela temporada. Enfim, vamos ver quem que o Atlético Mineiro vai buscar, quem os dirigentes vão querer de técnico para comandar o time. Se você gostou do vídeo, deixe sua curtida, inscreva-se no canal, que é muito importante pra gente. Ative as notificações, o sininho, né, para você não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo do nosso canal. E não esqueça de deixar nos comentários também quem que vocês acham que o Atlético Mineiro vai contratar e quem que vocês contratariam se vocês fossem os dirigentes do Atlético Mineiro. É isso, pessoal. Falou, até a próxima.